Hoje vocês vão conhecer invenções e inovações que passaram longe dos holofotes, mas mudaram o rumo da tecnologia, da engenharia e do nosso dia a dia. Criações surpreendentes, ideias à frente do seu tempo e soluções que quase ninguém comenta. Prepare-se para descobrir como a criatividade humana foi capaz de ir além do óbvio e transformar o mundo de maneiras inesperadas. O Mobed representa uma mudança estrutural na forma como plataformas robóticas móveis interagem com o ambiente físico. Desenvolvido pelo Hyundai Motor Group, ele não se limita a ser um robô de transporte, mas sim uma base autônoma inteligente capaz de operar em terrenos irregulares com um nível de estabilidade raramente visto em sistemas de mobilidade compactos. O elemento central dessa capacidade está no seu mecanismo excêntrico de controle, uma solução mecânica e algorítmica que ajusta continuamente a postura e a altura da plataforma, compensando inclinações, desníveis e superfícies imprevisíveis em tempo real. Ao contrário de robôs convencionais que dependem majoritariamente de rodas rígidas ou suspensões passivas, o Mobed utiliza um sistema ativo de estabilização, permitindo que a carga transportada permaneça nivelada mesmo em cenários urbanos caóticos ou ambientes industriais complexos. Essa característica é fundamental para aplicações que envolvem transporte de equipamentos sensíveis, suprimentos médicos ou assistência logística em áreas afetadas por desastres naturais. A versão Pro do Mobed amplia ainda mais esse conceito ao integrar fusão de sensores avançados. A combinação de lidar de alta precisão com múltiplas câmeras permite ao sistema criar mapas tridimensionais detalhados do ambiente, enquanto algoritmos de inteligência artificial interpretam obstáculos, trajetórias e padrões de movimento humano. Isso possibilita navegação totalmente autônoma e recursos como o modo Seguir-me, no qual o robô acompanha uma pessoa específica, mantendo distância segura e velocidade adaptativa. Com capacidade de carga de até 57 kg e velocidade máxima de 10 km/h, o Mobed se posiciona como uma solução intermediária entre robôs de serviço e veículos autônomos de pequeno porte. O reconhecimento na CES 2026 como Best of Innovation em robótica não apenas valida sua engenharia, mas sinaliza o início de uma nova fase, a produção em massa. A decisão da Hyundai de iniciar a fabricação já no começo de 2026 indica confiança na maturidade tecnológica do sistema e na demanda real por robôs autônomos funcionais fora de ambientes controlados. O Voxon VX2 redefine o conceito de visualização tridimensional ao abandonar completamente a ideia de telas planas ou dispositivos vestíveis. Em vez disso, ele materializa imagens volumétricas reais no espaço físico, criando hologramas que podem ser observados de qualquer ângulo, sem a necessidade de óculos, headsets ou qualquer tipo de mediação visual. Trata-se de uma ruptura direta com os paradigmas tradicionais de realidade virtual e aumentada. No núcleo do sistema está um conjunto duplo de LEDs de altíssima velocidade, montados em um mecanismo rotativo que opera a impressionantes 900 rotações por minuto. Esse movimento sincronizado, aliado a um pipeline gráfico extremamente rápido, permite renderizar até 7.400 quadros por segundo. O resultado é a criação de milhões de pontos de luz perfeitamente posicionados no espaço, formando objetos tridimensionais sólidos aos olhos do observador. O visor cilíndrico, com 256 milímetros de diâmetro e altura, funciona como um volume físico de renderização. Diferente de ilusões ópticas baseadas em profundidade simulada, o Voxon VX2 projeta voxels reais, equivalentes tridimensionais dos pixels, que ocupam posições precisas no ar. Isso permite visualizar modelos científicos, estruturas moleculares, projetos de engenharia ou cenas artísticas com uma clareza espacial sem precedentes. Outro elemento central é o controlador de 6 graus de liberdade incluído no sistema. Ele permite manipular os objetos holográficos em tempo real, girando, ampliando ou deslocando elementos como se estivessem fisicamente presentes. Essa interação transforma o display em uma verdadeira janela para o espaço digital, onde dados deixam de ser abstrações bidimensionais e passam a existir como entidades quase tangíveis. Com preço aproximado de $600, o Voxon VX2 não se posiciona como um produto de consumo massivo
inexpressivo, mas sim como uma ferramenta avançada para pesquisa, educação, design e visualização profissional. Ele demonstra que a holografia volumétrica funcional já não pertence mais ao campo da ficção científica, mas a um estágio tecnológico concreto e comercialmente viável. O Hill HX50 ocupa uma posição singular no universo da aviação pessoal ao combinar desempenho técnico avançado com uma proposta de luxo acessível dentro de um segmento tradicionalmente restrito. Desenvolvido para pilotos privados exigentes, o helicóptero reflete uma filosofia de projeto que prioriza tanto a experiência de voo quanto a eficiência operacional. Seu design aerodinâmico sofisticado não é apenas estético, mas funcional, contribuindo para a estabilidade, redução de ruído e melhor desempenho em diferentes regimes de voo. Equipado com um motor de aproximadamente 500 cavalos de potência, o HX50 alcança uma velocidade de cruzeiro de cerca de 140 nós e um alcance de 700 milhas náuticas, números expressivos para sua categoria. Essa combinação permite voos regionais confortáveis, sem a necessidade de reabastecimentos frequentes, ampliando significativamente a flexibilidade de uso. A capacidade de carga útil de aproximadamente 1.760 libras reforça sua versatilidade, possibilitando o transporte de passageiros e bagagens sem comprometer a performance. A cabine foi projetada como um ambiente premium, com atenção minuciosa ao conforto acústico, ergonomia dos assentos e qualidade dos materiais. Diferente de helicópteros utilitários, onde a funcionalidade se sobrepõe ao bem-estar, o HX50 busca oferecer uma experiência comparável à de aeronaves executivas maiores. Sistemas de aviônicos modernos e interfaces intuitivas reduzem a carga cognitiva do piloto, tornando a operação mais segura e acessível. A segurança foi tratada como um eixo central do projeto. Sistemas redundantes, controles de voo assistidos e estabilidade aprimorada contribuem para uma pilotagem previsível, mesmo em condições menos ideais. Essa abordagem reduz a barreira de entrada para pilotos privados que desejam migrar para helicópteros de alto desempenho sem enfrentar curvas de aprendizado excessivamente íngremes. Com preço inicial em torno de $595 mil, o Hill HX50 se posiciona como um símbolo de democratização relativa do luxo na aviação pessoal. Ele não representa apenas um meio de transporte, mas uma declaração de como engenharia, design e ambição podem convergir em uma máquina aérea refinada e funcional. O Apple Vision Pro 2 surgiu inicialmente como a evolução natural da aposta mais ambiciosa da Apple em computação espacial. As expectativas em torno do dispositivo eram altas, impulsionadas por rumores técnicos sólidos e pela trajetória histórica da empresa em refinar produtos de primeira geração. Entre o final de 2025 e o início de 2026, o novo headset deveria consolidar a realidade mista como uma plataforma madura, tanto em desempenho quanto em conforto. O principal avanço esperado estava no chip M5, projetado para dobrar o poder de processamento em relação à geração anterior. Esse salto permitiria experiências visuais mais fluidas, com ambientes virtuais complexos sendo renderizados sem comprometer a latência. A manutenção da resolução 4K por olho, combinada a um aumento de 20% na densidade de pixels, praticamente eliminaria o efeito de tela visível, aproximando ainda mais a percepção visual da realidade natural. Outro foco importante do Vision Pro 2 era a ergonomia. Novas tiras de cabeça redistribuiriam o peso do dispositivo, reduzindo a tensão no pescoço em até 40%. A estrutura em alumínio mais leve, cerca de 100 gramas a menos, buscava corrigir uma das principais críticas ao modelo original, o desconforto em sessões prolongadas. Em termos técnicos, a redução da latência para apenas 8 milissegundos colocaria o dispositivo entre os mais responsivos já desenvolvidos. No entanto, apesar de todo esse potencial, relatos recentes indicam que a Apple suspendeu completamente o desenvolvimento do Vision Pro 2. A decisão marca uma inflexão estratégica significativa. Em vez de headsets volumosos, a empresa teria redirecionado seus esforços para óculos inteligentes mais leves e socialmente aceitáveis. Essa mudança sugere que, para a Apple, o futuro da computação espacial pode não estar em dispositivos imersivos totais, mas em tecnologias mais integradas ao cotidiano. O Vision Pro 2, nesse contexto, torna-se um símbolo de um caminho tecnológico promissor, porém interrompido antes de se concretizar.
A computação quântica baseada em íons aprisionados é considerada uma das abordagens mais promissoras para a construção de computadores quânticos tolerantes a falhas. Diferente de sistemas baseados em circuitos supercondutores, essa tecnologia utiliza átomos carregados individualmente, suspensos no espaço por campos eletromagnéticos extremamente precisos, como nas armadilhas de Poe. Nesses sistemas, os qubits são codificados em estados eletrônicos altamente estáveis dos íons. Para que a computação seja possível, os átomos precisam ser resfriados a temperaturas próximas do estado fundamental. Isso é alcançado por meio de técnicas como o resfriamento Doppler e o resfriamento de banda lateral, utilizando lasers cuidadosamente ajustados. Uma vez estabilizados, os estados internos dos íons podem ser manipulados com altíssima precisão para realizar portas quânticas de qubit único. O emaranhamento, elemento essencial da computação quântica, ocorre através dos modos vibracionais compartilhados entre os íons aprisionados. Mesmo íons fisicamente distantes podem interagir como se fossem um único sistema quântico, permitindo operações complexas com conectividade total. A inicialização dos qubits acontece via bombeamento óptico, enquanto a leitura é realizada por fluorescência dependente de estado, um método altamente confiável. A escalabilidade, um dos maiores desafios da computação quântica, é abordada por arquiteturas QCCD, que permitem mover íons entre diferentes zonas de processamento sem perda significativa de coerência. Com fidelidades superiores a 99,9%, essa abordagem se destaca como uma das mais robustas disponíveis atualmente. Mais do que um experimento de laboratório, a computação quântica de íons aprisionados se consolida como um candidato real para resolver problemas que ultrapassam completamente a capacidade dos computadores clássicos. O conceito de aeronave de fuselagem de asa integrada, conhecido como Blended Wing Body, representa uma das mais profundas transformações já propostas na arquitetura aeronáutica. Ao fundir fuselagem e asas em uma única superfície contínua de sustentação, a Airbus desafia um design que domina a aviação comercial há mais de um século. Essa integração não é apenas estética, mas funcional, resultando em ganhos aerodinâmicos expressivos. A principal vantagem do conceito está na eficiência. Ao eliminar a distinção clara entre corpo e asas, o arrasto aerodinâmico é drasticamente reduzido, permitindo economias de combustível estimadas entre 20% e 50%. Além disso, a distribuição de volume interno se torna muito mais eficiente, possibilitando cabines amplas, melhor aproveitamento do espaço e maior flexibilidade no posicionamento de sistemas e cargas. A Airbus vem explorando essa configuração em projetos como o demonstrador Maverick e no programa Zero Hydrogen. Esses estudos indicam que a plataforma pode acomodar até 200 passageiros, com alcance superior a 2.000 milhas náuticas, mantendo níveis de ruído mais baixos e abrindo espaço para novas formas de propulsão, como rotores abertos ou sistemas elétricos híbridos. A geometria também favorece a integração de tanques de hidrogênio, algo extremamente desafiador em aeronaves convencionais. Apesar dos benefícios, os desafios são igualmente significativos. Certificação, evacuação de passageiros, adaptação de aeroportos e aceitação do público são obstáculos que precisam ser superados. Por isso, a Airbus projeta uma possível viabilidade comercial apenas para a década de 2040. Ainda assim, o conceito de asa integrada redefine os limites do voo eficiente e aponta para um futuro onde a forma das aeronaves será tão revolucionária quanto seus sistemas de propulsão. O conceito de dirigíveis submersíveis surge como uma convergência inesperada entre domínios que, por décadas, evoluíram de forma isolada. Aeronaves mais leves que o ar, veículos subaquáticos, plataformas estratosféricas e exploração espacial. Essa integração tecnológica reflete uma nova lógica de mobilidade híbrida, onde fronteiras entre céu, mar e espaço se tornam progressivamente mais fluidas. Um dos exemplos mais emblemáticos dessa tendência é o Pathfinder 1, desenvolvido pela
LTA Research, que se tornou a maior aeronave do mundo em volume, com mais de 400 pés de comprimento. Esses dirigíveis modernos não se limitam à função de transporte. Estruturas compostas avançadas, sistemas de controle digitais e propulsão elétrica silenciosa transformam-nos em plataformas persistentes, capazes de permanecer dias ou semanas em operação contínua. Em paralelo, pesquisas envolvendo propulsão magneto-hidrodinâmica por plasma, como no caso do Ellipse Airship, indicam a possibilidade de sistemas de empuxo sem partes móveis, reduzindo desgaste mecânico e assinaturas acústicas. No domínio marítimo, tecnologias igualmente disruptivas estão sendo testadas. A Marinha Real Britânica, por exemplo, realizou experimentos com relógios atômicos quânticos embarcados em submarinos, permitindo navegação de alta precisão sem dependência de GPS. Essa capacidade é estratégica em ambientes onde sinais de satélite são inexistentes ou deliberadamente negados, ampliando a autonomia operacional subaquática. Enquanto isso, balões de alta altitude passaram a desempenhar papéis tradicionalmente associados a satélites. Operando na estratosfera, essas plataformas transmitem conectividade de internet em larga escala, desafiando modelos baseados exclusivamente em constelações orbitais, como o Starlink. A vantagem reside no custo reduzido, facilidade de manutenção e capacidade de reposicionamento rápido. No espaço, a missão Artemis II da NASA representa outro marco dessa era híbrida, com o envio de 4 astronautas para orbitar a Lua em 2026, retomando a presença humana além da órbita terrestre pela primeira vez desde 1972. Juntas, essas iniciativas revelam um ecossistema tecnológico onde veículos não pertencem mais a um único meio, mas transitam conceitualmente entre todos eles. O Prodrone PD-6B AIO-ARM redefine o papel dos drones industriais ao introduzir capacidades manipulativas avançadas em plataformas aéreas não tripuladas. Diferente de drones convencionais voltados apenas para observação ou mapeamento, este sistema incorpora 2 braços robóticos de 5 eixos, transformando o drone em uma ferramenta ativa de intervenção física em ambientes complexos e perigosos. Projetado para aplicações como inspeção de infraestrutura, construção civil e resposta a desastres, o PD-6B AIO-ARM é capaz de executar tarefas que antes exigiam a presença humana em locais de alto risco. Cada braço robótico pode manipular objetos com precisão milimétrica, permitindo desde a remoção de detritos até a instalação de componentes em estruturas elevadas. A capacidade combinada de carga de até 10 kg amplia significativamente o espectro de operações possíveis. A plataforma aérea é igualmente robusta, com velocidade máxima de 60 km/h e autonomia de voo de até 30 minutos, o drone consegue cobrir áreas extensas em uma única missão. Sua capacidade de operar a altitudes de até 5.000 metros demonstra adequação a ambientes extremos, incluindo regiões montanhosas e áreas afetadas por condições climáticas adversas. A bateria de 16.000 mAh foi projetada para manter desempenho estável, mesmo sob variações de temperatura. O controle refinado dos braços robóticos é resultado de sistemas avançados de estabilização e algoritmos de compensação dinâmica. Movimentos realizados pelos manipuladores não comprometem a estabilidade do voo, algo crucial para operações de precisão. Essa integração entre robótica e aeronáutica representa um salto tecnológico, aproximando drones de plataformas robóticas completas. Embora o preço não tenha sido divulgado, o posicionamento do PD-6B AIO-ARM é claramente voltado para mercados profissionais e institucionais. Ele simboliza a transição dos drones de observadores passivos para agentes ativos capazes de interagir fisicamente com o mundo, redefinindo o conceito de trabalho aéreo automatizado. O Velox-Mint representa o limite extremo da engenharia aplicada à propulsão humana. Mais do que uma bicicleta, ele é um veículo de alto desempenho projetado para maximizar cada watt de energia gerado pelo corpo do ciclista. Seu formato de projétil, que envolve completamente o ocupante, é resultado de extensos estudos aerodinâmicos destinados a reduzir drasticamente o arrasto do ar. A carenagem integral cria um coeficiente aerodinâmico muito inferior ao de bicicletas convencionais, permitindo velocidades impressionantes com
esforço relativamente menor. Materiais leves e resistentes foram cuidadosamente selecionados para garantir rigidez estrutural sem penalizar o peso total. Essa combinação transforma o Velox-Cinto em uma máquina extremamente eficiente do ponto de vista energético. O sistema de engrenagens é personalizado, ajustado para transferir a potência do ciclista de forma otimizada em diferentes regimes de velocidade. Cada componente é calibrado para minimizar perdas mecânicas, enquanto o cockpit é moldado à anatomia do usuário, garantindo controle preciso com mínimo desconforto. A posição reclinada do ciclista contribui tanto para a aerodinâmica quanto para a distribuição eficiente do esforço muscular. Além do desempenho, o Velox-Cinto simboliza uma filosofia de engenharia que valoriza o potencial humano. Em um mundo dominado por motores elétricos e combustão, ele demonstra que inovação não depende exclusivamente de fontes externas de energia, mas também de como se explora inteligentemente a capacidade física humana. O veículo não busca competir com meios de transporte convencionais, mas estabelecer um novo patamar de eficiência e velocidade para sistemas movidos exclusivamente pela força humana. O Velox-Cinto é, acima de tudo, uma declaração de até onde a ambição técnica pode levar quando alinhada à biomecânica e à ciência dos materiais. A Vision Van da Mercedes-Benz representa uma reimaginação profunda da logística urbana, especialmente no contexto das entregas de última milha. Concebida como um conceito futurista, a van integra automação, eletrificação e sistemas aéreos não tripulados em uma única plataforma coesa. O objetivo é responder aos desafios crescentes das cidades modernas, como congestionamento, emissões e eficiência operacional. Movida por um motor elétrico de 75 kW, a Vision Van oferece uma autonomia aproximada de 270 km, operando de forma silenciosa e livre de emissões locais. Essa característica a torna ideal para centros urbanos com restrições ambientais cada vez mais rigorosas. O controle por joystick substitui interfaces tradicionais, sinalizando uma transição para formas mais intuitivas de condução em ambientes densos. O diferencial mais marcante está na integração com drones. Um compartimento de carga automatizado organiza encomendas de forma inteligente, enquanto algoritmos avançados gerenciam rotas, prioridades e o lançamento de drones para entregas rápidas em áreas de difícil acesso. Essa abordagem híbrida reduz o tempo de entrega e otimiza recursos, combinando mobilidade terrestre e aérea. O design externo não é apenas futurista, mas funcional. Uma matriz de LEDs permite comunicação visual com pedestres e outros veículos, exibindo informações como status de entrega ou intenções de movimento. A ampla área envidraçada melhora a visibilidade e reforça a interação segura com o ambiente urbano. Embora o conceito não tenha preço divulgado, sua base tecnológica sugere um posicionamento premium. A Vision Van não é apenas um veículo, mas um manifesto sobre o futuro da logística urbana, onde automação, inteligência artificial e sustentabilidade convergem para redefinir a forma como mercadorias circulam nas cidades. Essas invenções provam que o progresso nem sempre vem do que é mais famoso, mas do que é mais engenhoso. Muitas ideias revolucionárias surgiram longe da atenção do público, mesmo tendo impactado profundamente a tecnologia e a sociedade. Ao conhecer essas criações, fica claro que inovação é resultado de curiosidade, ousadia e visão de futuro, e ainda existem muitas descobertas esperando para serem reveladas.